Olá, sou Márcia Feliciano, da Academia Magia da Leitura, e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências após a leitura deste livro incrível, Nova Revolução Humana, de Daisaku Ikeda, volume 24. Bom, o que levou Daisaku Ikeda, a se inspirar para escrever então a Nova Revolução Humana foi para que a posteridade então pudesse conhecer a grandiosidade do seu mestre Josei Toda. Ele diz assim: para que a posteridade conheça a essência do Senhor Toda, concluí que seria preciso registrar o caminho que seus discípulos e sucessores seguiram. Então aqui, neste volume 24, eu escolhi o capítulo Educação Humanística. Ele começa aqui na página 199, um trecho que eu separei aqui, que assim foi muito significativo para mim, onde ele fala sobre um treinamento que ele participou na Universidade Soka. Vamos lá, página 199. Essa história se passa em agosto de 1975, na Universidade Soka, onde estavam reunidos membros do departamento educacional para um curso de aprimoramento, tá? Então, na véspera, no dia 11 de agosto, Shinichi Yamamoto, então, chegou, à universidade e convidou alguns representantes do departamento para uma reunião de incentivos, um diálogo com alguns representantes. Um desses representantes seria o secretário do grupo, que é o senhor Masaru Kito, o qual ganhou bastante destaque aqui, neste capítulo, tá? Desculpe minha aparência, disse Shinichi ao recepcioná-los, Sobre a mesa da sala havia comida chinesa que Shinichi providenciara para seus convidados. Por favor, sirvam-se. Shinichi continuou tratando de seu assunto com o presidente do conselho de administração da Universidade Soka, e quando encerrou ele disse: acho que vou comer um pouco também. Mas ele estava sem apetite e depois de mastigar apenas uma pequena porção, deixou de lado os hashis e passou a conversar com Kito. Kito, você é professor de ensino fundamental numa escola em Kawasaki, na província de Kanagawa, correto? Kito não conseguiu esconder a sua surpresa pelo fato de Shinichi já conhecê-lo. Conhecer uma pessoa compõe a base do relacionamento humano, bem como da educação. Quando as pessoas, jovens ou idosos, sentem que o indivíduo que está interagindo com elas sabe quem elas são e que se interessa sinceramente por elas, conseguem se abrir. E esse é o primeiro passo para se formar uma relação de confiança mútua. O secretário do departamento educacional, Masaru Kito, era um educador de 38 anos que havia ingressado na Soka Gakkai há 10 anos antes. Então ele nasceu em Tóquio, e ele vivenciou o terror dos ataques aéreos na infância. Ele estava com 8 anos quando a guerra acabou. E aí no ano seguinte, a sua mãe adoeceu e veio a falecer. Era uma época assim muito difícil, de desesperadora escassez de alimentos. E aí, por conta de tudo isso, Kito odiava a guerra. Essa guerra, que havia sido então a causa de tanto sofrimento. Bom, ele estudou em Tóquio, nos melhores colégios de Tóquio. E aí, após se formar, ingressou na Universidade Nacional de Yokohama, onde ele cursou a Faculdade de Artes Liberais. Como sua família era muito pobre, ele precisava trabalhar em vários empregos de meio período, trabalhava no turno da noite também. E aí, num desses trabalhos, ele era segurança de uma escola de ensino fundamental. E, ao mesmo tempo, se dedicava com afinco aos estudos. Kito era também muito ativo, nessas questões, nas questões sociais. Ele era bem participativo, participava dos grupos, na linha de frente, ele era um dos manifestantes que se colocavam, que atuavam, na luta
ali pelas questões sociais também. E aí, em determinado momento ele começa a pensar que, apesar dos protestos, né, que ele sempre participava, enfim, ele via que aquilo estava deixando ele com uma sensação de vazio muito grande, pois muitas vezes eles não atingiam os objetivos desejados, né? Mas Quito, então, continuou, né? Ele não desistiu, ele continuava buscando um caminho para a paz. E começou a refletir que ele não seria, esse caminho, né? Essa paz duradoura, ela não seria construído, esse caminho não seria construído por meio de manifestações, de greves, né? Mas sim pela educação. Ele acreditava que o diálogo, seguido de diálogo, era a chave para suplantar a ignorância, a apatia e o desinteresse das pessoas em relação à paz. Bom, foi nessa época que uma amiga dele, né, da universidade, uma colega de universidade, falou com ele, né, a respeito da Soka Gakkai, porque ela via os ideais dele, né, via o quanto ele era dedicado, né, a essas questões relacionadas à paz, ao diálogo. E aí ela convidou ele para participar de algumas atividades, ofereceu alguns impressos, né, para que ele pudesse ler. Enfim, ele leu os impressos, concordou com algumas coisas, outras coisas ele não concordou. Ele agradeceu muito, mas disse que naquele momento ele não queria assim, se ligar, né, a nenhum tipo de religião ou organização. Bom, se formou e logo após se formar, ele se tornou professor de uma escola de ensino fundamental em Kawasaki. Ele pediu para que ele fosse enviado, então, para a escola mais desafiadora de todas. Quito realmente tinha uma grande paixão, né, pela educação e ele era muito dedicado realmente aos seus alunos. Essa escola era uma escola que enfrentava grandes desafios. As famílias que moravam nessa região lutavam contra a pobreza, né? Mas era uma localidade assim, de muito calor humano, muito unida. Ele gostava muito de trabalhar lá, né? E aí não demorou muito para que ele se sentisse frustrado, porque após um após o outro, né? Os alunos dele do 5º ano, que era a turma que ele lecionava, estavam sob sua responsabilidade, mas eles faltavam muito às aulas, eles eram encontrados perambulando pela rua, cheirando cola, até assim, praticando pequenos delitos. Bom, Quito disse o seguinte: eu tenho algum conhecimento de psicologia, farei tudo o que eu puder para mudar esses jovens. E se atirou avidamente à função de professor. Ele, como pesquisador, né, do Centro Municipal de Pesquisas Educacionais, ele se dedicava a fornecer aconselhamento psicológico e estudava psicoterapia também. Ofereceu-se como voluntário para assumir o turno de outros professores e às vezes permanecia na escola por dias trabalhando na sala do plantão da noite. Enfim, ele se dedicava a vida mesmo, né, à educação e àqueles alunos. Bom, certo dia, uma de suas alunas comentou o seguinte com ele: muitos de nós sentem que podemos conversar com você sobre todos os assuntos e você parece se importar conosco mais do que qualquer outro professor da escola, mas ninguém gosta de você. Pois sua cara parece dizer: estou ocupado, não me importune. Quito perdeu totalmente a confiança em suas aptidões como professor. Não consegui concretizar meus ideais, pensou. Ele se lembrou do que lhe dissera sua amiga da universidade que era associada a Soka Gakkai. Ela dizia o seguinte: o budismo habilita-o a extrair o infinito potencial que possui dentro de si. E a única maneira de mudar os outros que fazem parte de sua vida é ter êxito em realizar a sua própria revolução humana. Por coincidência, a amiga entrou em contato com ele exatamente na mesma época e ele se encontrou com ela e então decidiu ingressar na Soka Gakkai. E foi a mãe, né, de sua amiga que
essa amiga que o ensinou, né, o budismo, a mãe dela chamava Senhora Ini. E foi a Senhora Ini que cuidou dele, né, e o ajudou a aprender a nova prática então. A Senhora Ini era uma senhora aparentemente uma dona de casa comum. Ela tinha superado doenças por diversas vezes, se tornaram uma pessoa assim muito otimista e alegre por conta da prática budista. Ela transmitia muita alegria, né, muita convicção através da prática do budismo. Ela que cuidou dele, ela que acompanhava, ensinou ele a realizar o Gongyo, e ela que foi acompanhando então, né, porque a filha também trabalhava, estudava, então ela que assim abraçou, né, o Sr. Kito nesse início da prática. E aí, em virtude do trabalho, ele não podia participar das atividades. Mas quando ele chegava em casa, tem um trecho que eu acho bem lindo aqui, ó. Quando ele chegava em casa tarde da noite, muitas vezes encontrava bilhetes com mensagens de incentivo afixados na porta do seu apartamento. Diziam o seguinte: estou preocupada com você. Possui uma missão grandiosa. Por favor, esforce-se ao máximo, sem desistir, independente do que possa estar enfrentando. Quando Ini conseguia se encontrar com Kito, ouvia atenciosamente o que ele tinha a dizer. E quando ele obtinha êxito em auxiliar seus alunos, ela compartilhava sinceramente da alegria dele. Ela era muito observadora e notava cada mudança nele, tecendo comentários como: ultimamente você me parece mais alegre. Sempre que Kito se encontrava com Ini, sentia-se profundamente encorajado e revigorado. Ele se perguntava: por quê? Deve ser porque Ini deposita fé integral em mim e está sempre me incentivando de todo o coração. Posso observar que tudo o que ela deseja é minha genuína felicidade e meu crescimento. Deve ser por isso que me sinto tão confiante e revitalizado todas as vezes que me encontro com ela. Kito também percebeu que era exatamente isso que estava faltando enquanto professor. Venho me esforçando arduamente para ser um bom professor, mas realmente acreditei que as crianças com quem tive contato possuíam uma nobre missão? Eu estava apenas tentando me tornar um bom professor sem pensar nos sentimentos dos meus alunos. Era só para satisfazer o meu ego. Ao aprender sobre o verdadeiro espírito da educação com Ini, Masaru Kito passou a orar todos os dias pensando em seus alunos. Com o decorrer do tempo, começou a aproximar-se deles e pararam de faltar às aulas. A classe se transformou radicalmente.